Então, principalmente se o pessoal que é ingressante, né? Sejam todos bem-vindos, tá? Espero acolhê-los o melhor possível, tá? E em qualquer... Puxa, professor, não, tá difícil, não estou entendendo, está muito rápido, com certeza, Lucas. É muito computador, né? Então, vocês vão me pausando, vão me pedindo help, tá? E aí a gente vai manejando esse assunto aí, tá bom? Então, talvez, então, falta uma pequena apresentação, né? Mas eu sou o professor Mário Minami, tá? Então, de entrada na Federal, eu estou alocado em Engenharia de Informação, tá? Mas eu sou professor da licenciatura também, né? Tá? Preciso as coisas de tecnologia. E minha inserção mais na licenciatura eu sou físico, né? De formação, licenciado e sou pedagogo também. Mas fui diretor de escola, tal. Minha inserção na educação aqui na Federal é com tecnologia, especialmente robótica. Tá? Então, eu lido com robótica pedagógica, né? Tá? Mas ano passado, tive a, tive a felicidade, né, de estar com os alunos da LI, da licenciatura, quando começou o curso da licenciatura interdisciplinar, e eu ministrei tecnologias da educação, tá? TICs na educação, tecnologia de informação e comunicação na educação, tá? Então, bom, e aí a gente fez uma jornada com várias tecnologias, né? Então, até a gente pede desculpas, porque eventualmente, por que tantas tecnologias? Porque o título do curso fala tecnologias, né? Então a gente não pode se restringir a uma só, tá? Então, eu digo oi, olá, né? Que bom ver todos de novo aqui com a gente, tá? Então, dou boas-vindas a todos os ingressantes, né? Alunos e alunas, né? Sejam bem-vindos à Federal, tá? Então, e eu queria dizer uma coisa, né? Então, aqui todos estão vendo a minha tela, meu PDF aqui sobre o programa do curso, onde tem as semanas, as datas referentes às quintas-feiras, o programa do curso. Todos estão vendo a minha tela? Tá clara a tela? Ok, Sim, senhor. obrigado. Então, eu poderia, aliás, agora eu deveria fazer uma apresentação mais formal, agora que eu percebo, né? É que eu estava tudo no meu mindset, que já eram, entre aspas, veteranos, né? Tá bom? Mas o que eu queria só dizer para vocês, tá? Então, Bases Computacionais da Ciência, essa disciplina aqui, né? Eu fui, quando eu ministrava mais aulas no bacharelado de Ciências e Tecnologias, eu fui o coordenador da disciplina por vários anos, né? Junto com a professora Graça Marito. Foi a gente que teve a sorte de felicidade, né, de liderar os professores para fazer um livro e tal. Então, o livro já está um pouco datado porque a tecnologia vai evoluindo. Porém, a divisão dos temas é a mesma. Então, a divisão dos temas que a gente está aqui está estruturado como está no livro base, né? Tá? Tem um livro da Federal chamado Bases Computacionais da Ciência. E só que agora, né? A gente não estou mais na coordenação e os tempos mudam e a Federal, né? O corpo docente dos professores, né? Principalmente do BCIT, tá? Então, essa matéria aqui é uma matéria tanto do BCIT quanto do BCH. Mas, é bacharelado interdisciplinar em tecnologia ou de humanidades, né? E também agora é da licenciatura, né? Da bacharelado BCN. Porém, quem ministra ou quem estruturou esse curso é mais o pessoal da tecnologia, né? Ciências e tecnologia, tá? Então, qual que é a ideia por trás de um curso desse daqui, tá? Então, é introdutório, no sentido de não fala de programação de uma forma super elaborada, né? Mas ele é contemporâneo no sentido de que para lidar com essas coisas de inteligência artificial, né? Máquinas virtuais, concretamente, então existe uma modinha, né? Tá, uma modinha que é uma coisa muito legal, né?
já era um movimento há 3, 4, 5 anos atrás, mas agora é uma moda muito forte, ou até uma coisa, um movimento forte, né? Deixou de ser uma moda para ser um movimento, que é Python, né? Então, esse curso aqui está organizado para introduzi-los em Python, no fundo, né? Que é uma coisa muito boa, né? Então, hoje eu não vou falar muito disso, né? Vou falar mais na próxima aula. Hoje eu vou apresentar e vou descrever, só que agora eu peço, como eu falei para, né? Bom dia a todos aí. Como eu falei para no comecinho aqui, talvez alguns não estivessem entrando ainda, mas se eu estiver falando um pouco rápido no sentido de passar as ideias, né? Não não muito bem estabelecidas, vocês me brequem aí que eu explico de novo, tá? Porque existe um mix de alunos, né? Tá? E entre primeiros ingressantes e veteranos, né? Então a gente talvez possa ser muito acelerado em algumas coisas, tá? Então, mas BSI 005, tá? É a primeira disciplina do eixo da informação formal, né? Acho que era isso. TICs na educação era até depois, né? Mas aí eles preferiram fazer assim, a coordenação do ano passado, em meio à pandemia, né? Tá bom? Então vamos dar uma olhada aqui e eu quero dizer para vocês que eu adaptei esse programa no sentido de já para a pandemia. Então, eu sou professor, né, de formação, né? Sou professor na federal, mas sou professor de formação. Então, eu me preocupo, ou estou sempre aberto aos questionamentos que os alunos fazem em relação às dificuldades e às formas melhores de lidar com as problemáticas, diríamos assim, né? Então, acho que ser professor, né, pessoal, a quem já leciona, ou a todos aí, né, a gente diz boas-vindas aí, né, espero chamá-los logo de colegas, é lidar com as vicissitudes dos alunos, tá? Então, se a gente não está aberto a isso, a gente dá aula, mas não é professor. Então, uma coisa que eu acho que é importante na formação do professor é estar, quer dizer, o aluno com dificuldades não tem problema, é meu aluno, é nosso aluno, né? Então, nesse caso, agora vocês, apesar de ser futuros professores, a gente está sempre aberto às demandas de vocês, tá? Então, por causa dessa abertura minha, do jeito que eu dei em 2020, que eu acho que não foi mal, né? Mas eu fui fazendo adaptações e nos cursos que eu estou dando por causa da pandemia, né? Então, gostaria que fosse sem pandemia, mas ainda é pandemia, então a gente está num esquema totalmente remoto, tá? Então, esse programa foi adaptado para a pandemia, sem ferir a ementa, né? Então, são acho que duas contingências, né? Uma mais central, diria, que é o fato de eu estar dando uma disciplina, a qual eu fui coordenador, essa ementa, né? A gente trabalhou para gerar essa ementa, né? No momento anterior, mas a gente trabalhou para isso. Então, eu não vou ferir a ideia central do curso, que digamos assim, está no eixo da informação para todas os bacharelados interdisciplinares. Então, vocês vão ter uma formação comum a os bacharelados interdisciplinares. Porém, eu tenho uma pegada aqui para licenciaturas, porque eu estou dando um curso para licenciatura, certo? Primeiro corte, ou recorte. E o segundo recorte é pelo fato ou segunda demanda, né? Pelo fato de eu ter dado já aula há um ano e um pouco mais de um ano já, no regime EAD, né? Online, e eu percebi muitas dificuldades, tanto minhas, né? Então, apesar de eu ter muita experiência como professor, como EAD, eu tenho 2 anos de experiência, totalmente EAD. Então, eu sou novato, né? Então, eu estou adaptando e tal. No Moodle, pessoal, eu sou, assim, horrivelmente inexperiente. Então, peço muitas desculpas, porque vira e mexe, né? É, no Moodle pode ser que eu não consiga fazer as coisas, porque eu, né, comecei a dar aula com o Moodle o quadrimestre passado, tá? Eu tenho 3 meses de experiência, né? Então, é verdade, hein? Não estou falando, não estou mentindo, não. Então, eu nem sabia que existia Muda. Olha, Lucas, tá? Então, o Muda é bem antigo, tá? É um projeto bem antigo, né? Mas é a federal, né? A gente adotava o Tidia, né? Muito culpa minha. Eu que pedi para usar o Tidia, tá? E aí a federal começou a usar o Tidia, aí depois o pessoal reclama muito que o Tidia era um pouco mais lento, então se há 10, 11 anos eu tivesse falado do Moodle, acho que seria Moodle desde o começo, mas eu que pedi que fosse o Tidia.
Desculpa, eu sempre conto essa história, bom, então o que acontece, né? Adaptando a pandemia, né? Então eu já queria dizer, resgatando a fala inicial, gostaria que vocês se juntassem aí, né? De gente com mais experiência e menos experiência, porque a gente vai fazer sempre atividades aqui, ó, exercícios em duplas, tá bom? Necessita que seja duplas, uma de alunos ingressantes, um aluno ingressante e um aluno veterano? Não precisa. Mas eu acho que era bom que tivesse uma dupla sempre de alguém que pudesse servir de mais experiente em relação a essas coisas de computação, né? Por quê? Porque, ó, eu tenho Telegram, né? Eu uso o Telegram aqui, tá bom? Para mim, meu verdinho aqui, né? Tá bom? Então, meu celular está aqui. Só peço que vocês escrevam no Telegram, né? Que são de base computacional, de bases, né? Porque eu tenho quase 200 alunos esse quadrimestre, porque por várias razões aí as turmas estão enormes esse quadrimestre para mim. Então eu peço que, se não confunde, mas eu estou atendendo os alunos pelo Telegram também. E por quê? Porque o WhatsApp para mim não funciona muito bem para aulas, o Telegram funciona bem melhor. É uma experiência já. Mas esse contato é muito ruim. Eu sempre acho que é muito ruim, apesar de eu dar mais facilidades, né? Tentar fazer mais facilidades, mas vira e mexe as coisas não são como a gente gostaria, né? Então, o que eu queria dizer é isso, né? Se vocês em duplas, tá? Vão se fazendo ajuda, tá? Eu acho super bem, porque é uma dificuldade que eu percebi no regime EAD, ou regime online, não presencial, de que às vezes o aluno fica sozinho, o aluno fica sozinho. Então, eu peço que vocês se, tá? Então, isso para mim não é ruim, não não estou impedindo, eu estou pedindo mesmo, porque é o jeito de melhor prestar atenção a vocês, tá? Bom, então, vamos lá. A gente vai ter 12 semanas, porque vai ter uma aula, né? Que a gente vai perder, que é o feriado do servidor público, né? Dia 28 de outubro. Então, a gente vai pegar a substitutiva como uma reposição, semana de reposição, dia 9 de dezembro, tá? Então, na federal é assim, a gente tem uma atividade obrigatória substitutiva e também tem a recuperação, né? A recuperação é para quem tira notas D para baixo, né? D e F, né? Quem tira C já não precisa fazer recuperação, né? Na verdade, acho que nem pode fazer recuperação, tá? É só para quem tira D para baixo, né? Tá bom? Então, conceito D, né? Então, aqui estão as datas, né? Então, hoje a gente vai falar hoje é uma introdução ao curso, né? Deixa eu só aumentar um pouquinho. Não está aumentando. Tem alguma coisa errada aqui? Ah, já está ajustada a largura. Entendi. Tá, então é o máximo que dá para. Então, introdução ao curso, tá bom? A gente vai falar dos critérios de avaliação. A coordenação pediu uma prova, mas das várias disciplinas que eu ministrei, né? A prova sempre uma grande dificuldade. Então, eu retirei a prova, né? Então, nem combinei com a coordenação. Se alguém falar, vocês falam, vocês bico calado aí, tá? Eu não coloquei prova, né? Então, eu coloquei 2 atividades de avaliação em substituição da prova, que é um seminário na semana 8 e o projeto final na semana 12, tá? A coordenação pediu uma prova apenas, tá? Algumas listas de prova. Eu digo que para quem é da computação, para quem é da tecnologia, ou mesmo para quem está mais versado na tecnologia no dia a dia, não liga tanto, mas eu acho que é difícil, tá? Eu acho que no EAD a prova é difícil, tá? Então, nas várias experiências que eu tive. Então, eu tirei a prova. Então, por ser esse esquema totalmente EAD, tá? Bom, então, nada contra com quem sabe fazer melhor do que eu já fiz aí, mas eu não gostei do esquema, né? E não tenho aplicado a prova, porque esse esquema, para mim, não funciona bem, não é EAD, tá? Então, vamos lá. Então, 4 pontos da nota serão por seminários, 4 pontos da nota serão pelo projeto final. Eu tenho slide explicando melhor sobre isso. Aqui, vamos falar só do programa, né? Aí,
até a parte dos seminários, a gente fala que é apesar de estar escrito aqui tudo programação, 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 esse viés é o viés do pessoal do Python, pessoal da computação, que está na coordenação atual, né? Então, qual é o problema desse viés programativo, né? Eu diria assim, né? Computacional forte? É porque é um viés aplicado a quem está procurando maior abstração no jeito de lidar com o computador. O que significa isso, né, pessoal? Significa que eu quero comandar o computador, mas não como um usuário, mas como alguém que vai fabricar coisas, vou ordenar coisas para o computador fazer para mim, tá? Então, nessa linha, o Python serve muito bem. É uma linguagem imperativa que ordena as coisas que o computador fará, tá? Então, mas eu não vou lidar eu não vou usar essa pegada. Por quê? Apesar de alguns professores trabalharem assim, eu acho que não é para a licenciatura interdisciplinar, eu acho que não é o melhor recorte. Logicamente, a gente vai dar o que está no programa e a gente não vai mudar, a gente não vai podar nada, tá? Mas eu não vou dar esse viés forte dizendo que eu vou mandar no computador, tá? Então, eu queria que a gente trabalhasse na ideia de que, para a gente, bases computacionais, né? Computador são uma ferramenta muito legal, muito boa, para a gente fazer várias coisas, inclusive mandar nele, né? Tá? Mas o Python e o jeito com que o curso originalmente está organizado, principalmente pelo pessoal da coordenação da computação, computador eu impero no computador e vou mandando ele fazer as coisas, né? E eu não acho mal, principalmente para o pessoal que vai fazer mineração de dados, etc., que é uma parte de educação, né? Então, quem for trabalhar com educação no sentido de secretaria de educação, sistemas de avaliação, tal, né? Alto nível, acima das escolas, né? Então, as escolas, aí tem a supervisão escolar, e acima das escolas, a parte estatística, né? Normativa, avaliativa, né? Acima da supervisão, tá? Então, isso significa mais ou menos, depois que você tiver uns 20 anos de experiência, né? Então, aí você vai entrar nessa linha aí, tá? Pode entrar. E tem gente que nunca vai entrar, né? Tem gente que vai ser professor, diretor, no máximo, supervisor, no máximo, tá? Então, para quem vai trabalhar nisso, essa parte imperativa pode ser que seja interessante, né? Mas aí, eu acho que na trajetória, a pessoa já vai estar bastante fundamentada para escolher, né, uma formação adequada nessa linha, tá? Então, para a licenciatura interdisciplinar, eu acho que é precoce, né? Então, a gente vai falar do assunto, vai tratar dos temas básicos, mas não vai dar o viés inteiro no curso. Por isso que aqui, eu não mudei nada do programa que me deram, né? Eu só fiz a formataçãozinha, mas o conteúdo, então, botar programação, 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 é porque é um viés do pessoal da computação, tá? Nada contra, apenas diferente. Então, vamos lá. Como é que você entra com dados, como é que se faz a operação lógica, representação gráfica, né? Base de dados, estatística descritiva, muito importante, estatística descritiva, tá? Que é uma categorização. Depois, estatística científica, né? Que é a correlação e regressão, tá bom? Muito importante também, principalmente a parte científica do curso, né? Bases computacionais da ciência, né? Certa parte científica, tá? A parte descritiva, ela serve também para os não cientistas, tá? É o que a gente vê, eleição, né? Sei lá, tudo que é estatística que a gente vê por aí é tudo estatística, ou ouve, né? Ouve, ou até vê, né? Lê alguma coisinha, é estatística descritiva, né? E a parte científica necessita uma acurácia melhor, né? Que aí, por exemplo, entra correlação e regressão, a estatística científica. Então, que tem as duas estatísticas, tá bom? E essa primeira parte do curso é uma parte que a gente fecha com o seminário. Então, o que é o seminário? O seminário vai tratar desse lado de computação com ferramentas legais que servem para mim entender um assunto ou expor um assunto, tá? Então, por isso que eu acho que, lógico, aí eu peço que vocês entendam alguma coisa e expliquem. Então, é o seminário, tá bom? Então, a primeira parte vai fechar assim, né? Logicamente, usando as ferramentas, ou não, se não todas, algumas ou várias ferramentas que a gente deu na primeira parte do curso, nas primeiras 6 aulas, né? E aí,
Aí, né, paralelo a isso, pessoal, eu vou dando listas de exercícios para ir comandinhos do Python, comandinhos básicos de computação, né, certo? No ambiente que é o Colab que a gente vai usar, né? E vai, digamos assim, instruindo vocês nessa parte, entre aspas, né? Que está escrito aqui de programação no programa, né? Na verdade, é imperação, tá? Imperação é imperar no computador para que ele faça, seja uma máquina de calcular ou uma máquina de fazer coisas instruível, que eu vou dando instruções para ele, tá? E na segunda parte do curso, que é da semana 9, 10 e 11, eu já vou fazer uma coisa para treinar algoritmo. Alguma coisa de algoritmo, né? Uma heurística trabalhada, né? Ferramental, que é a parte de condicional, laços, e aí a modelagem. E aí vem o projeto final, tá bom? Então, o curso tem 2 momentos de aprendizagem e avaliação. Aprendizagem é usar o computador como ferramenta, no caso do tradicional do bases computacionais para todos os interdisciplinares, mas Python faca, sangue nos olhos, né? Sangue nos olhos, né? E faca no dente, né? Para o pessoal de data mining, mineração de dados. E que está na moda, é muito bom, né? Tem muito estágio nessa área, então a gente não vai prejudicar vocês nessa parte, né? Mas eu vou dar um viés mais para quem quer ser professor, né? Para quem quer usar o computador como ferramenta de trabalho e não para triturar dados, eu diria, né? Então, e aí na segunda parte a gente vai fazer modelo, tá? Modelagem, que é uma análise algorítmica, tá? O computador trabalhando por nós para fazer uma comparação de modelo. E aí, por isso, vai ter o projeto final. Então, 5 aulas e seminário, mais 3 aulas, projeto final. Tá bom? E, logicamente, as duas coisas se somam, né? Que o projeto final ele vai trabalhar em cima dos seminários, tá? Então, a composição é 40% dos seminários, 40% do projeto final e 20% dos exercícios. Quantos serão? Eu acho que as professoras, professora, se fosse Java, Gustavo já usou o Colab, ótimo, né? Se fosse Java, eu ia me sentir um pouco assustado. Python é muito legal. Python é muito legal. Então, PI, que é PI, eu não sei. Preferia se fosse Visual. O Jean já foi meu aluno também, né? Então, eu diria para vocês, tudo não é só gosto, tudo não é que é moda, tudo é corrente, sabe? Então, eu diria só que para mim vocês estão falando grego, ok. Então, não fica assustada, Larissa, né? É isso? Então, são correntes, né? São correntes, tá? São correntes. Então, mas a corrente, existe um projeto, tá? Enorme no mundo, chamado Coding, né? Projeto Coding, que também é uma profissão, né? Na Inglaterra, pelo menos, né? E legal, é só mexer no Movie Maker e pronto. Okay. Então, é Code, né? Por exemplo, em cima disso, o pessoal fez um computador pequeno chamado Raspberry Pi, né? Raspberry Pi é um projeto onde você quer difundir programação por digitação, né? Então, porque a linguagem, né, igual o Jean falou, a linguagem visual, os janelas, etc., blocos, é legal, né? O visual não é só isso, mas o ambiente é. Mas as linguagens visuais são legais, mas para a formação mais básica ou mais estruturada, ou que a ideia é que abstraia mais, né? Apesar de as coisas visuais já serem bem abstratas, o pessoal, uma corrente, né? Uma corrente muito forte, anglo-saxã, fala que a codificação, caractere, é importante. E eu acho interessante, eu sou partidário, eu concordo com eles em muitas coisas. Então, eles fizeram essa plataforma Raspberry Pi, né? Que é para divulgar programação em caractere, né? É Linux, né? Então, Python vai nessa linha. Python é a maneira de imperar, de mandar no computador, por caractere, digitando, né?
teclando, né? Sempre que aparecer filme de hacker, não sei o que, tal, né? Episódios assim, né? Séries, tal. Quando o cara está digitando lá, o cara está digitando em script, né? Linguagem de script. Python é uma das linguagens de script mais famosas, né? E mais na moda. Então, nós vamos usar o script do curso? Não, não. A gente não vai usar nada visual, né? Porque não está no programa, né? Se a gente, seguindo o programa, né? Que está na tela e que me foi passado, a gente só é caractere, né? Gustavo, Raspberry, o que curte a ideia de automação no meio de uma única placa. Sim. Então, no fundo, né, Gustavo, ou todo mundo, né, já discutindo, né? Raspberry Raspberry é o Arduino da computação. Então, o Arduino é uma ferramenta mais ligada à engenharia, ou mais ligada à pessoa da manufatura, os makers, né? E o Raspberry é o pessoal da computação que bolou, tá? Só que os dois, enquanto o Arduino foi cada vez mais abstraindo para visual, Raspberry também tem essa parte visual, mas ele sempre foi no projeto Coding, que é para difundir que você digite, tecle, né? Type, tá? Então, Python, concretamente o Python é o jeito de fazer as coisas no Raspberry. Ou não é que é o jeito, mas é uma forma muito legal, né? E muito não é que é fácil. Ela não é fácil, ela tem suas complicações, mas ela não é difícil, tá? Então ela tem intermediária, intermediária. Por isso que o pessoal usou Python e eu acho bem. A gente vai usar Python aqui, tá? Mas sem a ênfase computacional forte, né? Vamos usar Python para a educação, né? Tá bom? Bom, então, 40% seminários, 40% parte final e 20% exercícios. Os exercícios vão ser essa linha mais de linha a linha, né? Digamos assim, exercício de dados, exercício de gráfico, tá bom? Então, a gente vai fazendo cada aulinha, a gente vai dando alguns pontos aí, certo? Quantas listas vão ter? Eu acho que umas 4 ou 5, tá bom? Eu ainda não fiz, pode ser que existam as listas já feitas, mas eu ainda não bolei elas, tá? Tá bom? E aí o exercício sempre vai ser em dupla. Se ficar gente ímpar aí, né? Pode ser em trio? Pode. Tendo gente perdida aí, a gente não vai deixar ninguém sozinho. No fundo é isso. A ideia é que não fique ninguém sozinho com essa premissa, né? De que sozinho é muito ruim. Na verdade, o online total, ele abandona muitas pessoas. Por mais que a gente queira ter interface, né? Ao vivo, a gente consegue chegar mais perto de vocês, prestar mais ajuda. E no online, não, tá? Vamos lá. Então, o seminário, né? Primeira parte vai ter 5 alunos e o projeto final vai ter 6 alunos. Por que eu fiz isso? Eu vou explicar agora, tá? Então, mas tudo bem? Posso... tá claro? Ah, não, perdão. Última coisa que eu queria falar é que a atividade substitutiva... O que é substitutiva? Quem não conseguiu entregar alguma coisa, entrega nessa semana seguinte, tá? E entrega com uma letra de penalidade. Ou seja, se a coisa valia A, vai valer B, né? Se a coisa valia B, então perde uma letra. 20% da nota. Na substitutiva é assim que eu faço, tá? Então, se a pessoa não conseguiu, ou não deu tempo, ou deu errado, né? Ficou doente, beleza. Então, entrega na semana seguinte, tá? Na semana do dia 9, né? Qualquer coisa atrasada vale, só que vale 20% a menos, uma letra a menos. Tá bom? E a recuperação não está listada aqui, porque esse calendário foi a computação que me deu, né? A gente pode fazer, para quem tirou D e F, né? Mas eu espero que ninguém tire D e F, tá? Eu, sinceramente, como eu falei, eu sou professor, então eu espero que a gente resolva, pelo menos no C aqui, né? Tá? E eu, na verdade, eu quero, para quem teve aula comigo, né? Eu acho que a melhor recuperação é uma autoavaliação, sabe? Então a pessoa fala, professor, eu fui mal aqui, então eu acho que o professor tem que ter esse simancol, né? O professor tem que ter esse simancol de falar assim, olha, eu falhei aqui, essa parte eu não estou bem. Então aí eu vou comentar alguma coisa, mas falhei e vou ficar puxando você? Não. Então, beleza, então pensa assim, eu vou dar uma orientada, né? Vou dar um feedback da autoavaliação, né? E para mim isso é suficiente. Se a pessoa percebe onde analisa e até faz um caminho, né? Ela para fazer caminho. Eu acho que eu gostaria de pegar tal aula, né? A gente vai gravar tudo, né? Sempre que vocês perderem a aula, a gente vai editar
E aí, na sexta-feira, né, no dia seguinte, no mais tardar à tarde, eu ponho no Moodle a aula gravada subida no YouTube, tá? Tudo bem? Então, posso... D é a nota mínima ou é abaixo da média mesmo? Não entendi, Lucas. Você pode... D é o, entre aspas, o aprovado da federal, né? Mínimo aprovado, né? D significa, para quem não está habituado, C significa uma nota azul. O D significa uma nota conselho de classe, eu diria assim, né? A pessoa não está reprovada, mas ela foi aprovada pelo conselho de classe. Então, ela não está fraca no sentido de reprovação, mas ela também não está forte, ela precisa melhorar, né? Então, ela pode continuar, mas ela precisa melhorar. E no caso aqui, pessoal, eu diria assim, né? A gente tem, a gente tem análise de dados ou representação de dados, né? Que é essa parte aqui, né? Dados e representação de dados. Depois estatística, depois programação. São três partes, né? A pessoa que fica boa numa parte só e ruim ou fraca nas duas outras, ela vai tirar um D, né? Ou um C baixo, né? Tá? A pessoa que é boa em duas, ela já tá B e C alto, né? B ou C alto. E a pessoa que tá bem nas três, ela é um A. Eu acho que é assim, tá? O curso é composto de três blocos grandes, né? Tá? Então a pessoa que tem ela é boa num e fraca nos outros dois, ou até quase não sabe, é um D, né? A pessoa que não sabe nenhum dos três é o F, né? A pessoa que não sabe nenhuma das três áreas é um F, né? E logicamente, a gente quer chegar a mensurar essas coisas, de alguma forma mensurar, né? Mas se a pessoa, numa autoavaliação, depois fala, professor, a parte de loop, de algoritmo, eu não estou entendendo nada, né? Então, para mim tá bem. Ela, a pessoa fala, ela entendeu, né? E de repente, ela já, nesse momento, já está com um C na média, né? Mas ela fala, olha, eu tô mal, né? Então tá bom. Então, é legal essa autoconsciência e um espelho não deformado de si mesmo, né? Tá bom? Bom, então, alguma dúvida dessa parte aqui? Eu posso passar o slide, que eu queria explicar como é que serão os seminários de projeto final? Algumas habilidades da BNCC. Então, aqui, de fato, caberia uma introdução melhor, né? Mas eu imaginava, quando eu vi a lista da Prograde, que primeiro, inicialmente, eu vi vários nomes conhecidos. Depois, eu vi vários nomes desconhecidos. Aí eu falei assim, nossa, será que é o pessoal do BCIT ou do BCH que está vindo comigo aqui? Então, não, é o pessoal ingressante, né? Então, olha só, BNCC, né? É um documento de 2019, né? Elaborado vários anos, mas saiu em 2019, sobre, chama Bases Nacionais, Base Nacional Comum Curricular, tá? Ou seja, é um documento referência para todo o ensino básico, educação básica no Brasil, tá? E as licenciaturas pegam do sexto ano, né? Do sexto ano até o ensino médio. Tá? Então, é o sexto, sétimo, oitavo e nono ano no fundamental, que a gente chama nas escolas de Fundamental 2, né? Fundamental 2, tá? Sexto, sétimo, oitavo e nono ano, né? Fundamental 2, e ensino médio. Então, eu peguei. Por que eu estou lidando com a BNCC? Primeiro, porque é um documento novo, né? Então, eu acho muito legal, ou acho importante, não é que muito legal, acho importante estar atualizado com o que nos chega. E se ele é bem feito, melhor ainda. Esse documento, eu concordo com tudo? Não. Eu tenho algumas discordâncias, até várias discordâncias, mas é um documento bem feito, então eu respeito muito, tá? Então, nós, né, da Federal, como representantes da federação, acho que é importante que a gente não é que divulgue no sentido de, não, eu sou carteirinha, né? Sou chapa preta do MEC. Então, eu respeito muito, né? E está bem escrito e traz coisas muito difíceis, eu diria, né? Fora da realidade, alguns momentos fora da realidade, né? Mas o que eu falei para os alunos ano passado, né? É o seguinte, né? Vocês estão, parabenizo a todos, porque estão numa federal, né? E a federal, ela é uma
universidade cara, né? Eu diria assim, é gratuita para vocês, mas é uma universidade cara, tá? Muito cara, né? Então, por quê? Porque ela quer formar as lideranças, ela quer, todas as outras universidades públicas do estado de São Paulo, que são alto nível, né? USP, Unicamp, ITA, né? Então, Unesp, a Federal, a UFBC, ela está nesse nível também. Então, vocês são cidadãos do Brasil de elite, eu diria, né? Elite educacional, e também devem ser referências para o mundo, tá? Então, eu digo para vocês, almejem isso, porque essa é a qualidade que é pedida aos alunos da Federal, que são cidadãos top de linha no Brasil, tá? E no mundo, tá bom? Então, a BNCC é a nível mundial, tá? A BNCC é um documento de nível mundial. Está escrito em português, mas é um documento de nível mundial, né? Tá bom? Então, eu só queria dizer, eu concordo com tudo que está escrito aí? Não, tem coisa um pouco fora da realidade em relação à dificuldade, né? Mas vamos trabalhar com ele, que é o documento oficial da educação básica do Brasil, tá? Ok? Então, por isso que para a licenciatura, eu acho muito importante a gente não ficar viajando, né? Lógico, a gente pode viajar de várias maneiras, né? Mas vamos trabalhar numa coisa de alto nível que, que é para todos, hein? Porém, vocês vão perceber como é difícil trabalhar com isso. Então, se para vocês que são topo da, né, cadeia alimentar aqui no Brasil, né, já vai ser difícil, imagina para todos os outros. Mas o desafio que é nos colocado a vocês, tá? Então, não sei se eu contei essa história, mas há 5 anos atrás, 6 anos atrás, o topo da educação mundial, né, o melhor sistema era da Finlândia, né, um país pequeno, né, um país pequeniníssimo, né. Se eu não me engano, a Finlândia tem 11 milhões de habitantes, tá? Sim. Ah, Luiz, eu ponho depois para vocês no Moodle, eu ponho a referência, tá? A BNCC é um documento que você vai no Mac, aparece lá, BNCC, tá? Mas eu ponho a versão que eu tenho, né? A versão que eu trabalhei, né? Então, mas o que eu queria comentar é o seguinte, né? Então, a... Puxa, o que eu ia falar agora? Deixa eu lembrar se eu resgato o que eu ia falar. A questão da Finlândia, Finlândia, 11 professor. milhões. Da Finlândia, da Finlândia. A Finlândia é um país pequeniníssimo, né? Então, se eu não me engano, eles têm 700 mil alunos, por exemplo, né? Sistema de ensino de 700 mil alunos, né? Só o estado de São Paulo possui 400 mil professores de escola pública. Só o estado de São Paulo possui 400 mil professores de escola pública, fora o sistema particular. Então, você tem uma ideia quando você fala comparar, não, mas a Finlândia e o Brasil, não dá para comparar, pessoal. Distância assim. Só os professores já é mais do que os estudantes inteiros da Finlândia, né? Só os professores. Então, mas o que eu queria só dizer assim, a Finlândia, né? O ministro da Educação finlandês ia lá nas principais escolas da Finlândia, né? De educação, e falava assim: olha, vocês são a melhor escola. Então, falar para vocês. Então, o ministro da Educação vinha lá na federal deles, lá, né? Falava assim: vocês são os melhores alunos aqui e tal. Na verdade, ele falava isso para o pessoal da pós-graduação, mas tudo bem. Então, licenciatura, últimos anos, né? Não falava para vocês são ingressantes, mas, sei lá, o último ano da licenciatura já é quase um mestrado lá também, né? Então, falava assim: pessoal, aqui são os melhores e aqui eu estou numa turma de excelência, né? Então, eu sou o ministro da Educação, e aí ele mostrava o mapa da Finlândia lá e falava assim, ó, tais, aí mostrava lá 3, 4, 5, 6, 7, 8 lugares, 8 comunidades, tal, né? Que estão com dificuldades na educação, né? E às vezes longe, né? Longe para a Finlândia, seria norte de São Paulo, né? Norte do Paraná, né? Perto aqui, então, estado de São Paulo, Finlândia mais ou menos São Paulo, né? Então, lugares assim, São Paulo, um pouco mais longe, e sul de Minas, vai. Aí ele fala assim, então esses lugares estão com dificuldade, então ele falou assim, eu vou dar uma bolsa para os 5 melhores aqui da turma que toparem esse negócio aqui, dar aula lá. Aí alguém levantava a mão e falava assim, mas ministro, o que mais eu vou ganhar? Aí ele falou assim, mais nada, vocês são os melhores que eu tenho, então
eu não vou dar mais nada. Você vai lá na escola, você vai ter a bolsa, e vocês são os melhores ou não são? Então, se vocês são os melhores, tem que mostrar serviço. Então, o governo vai te dar uma bolsa, né? A bolsa para ir para lá. Então, é assim que funciona o sistema finlandês, né? Eles pegam os melhores alunos, os que estão mais dispostos, dão um apoio, uma bolsa, que equivale à nossa bolsa, sei lá, o salário mais um bônus, né? Tá? Então, e boa sorte, te vira lá para educar esse pessoal que está com dificuldade. Então, eu digo que é a mesma coisa que a gente tem que. A realidade, né? É essa. Na Finlândia, logicamente, a infraestrutura da escola finlandesa é melhor, né? Mas nada mais do que a infraestrutura da escola lá, porque o ministro falou assim: te vira, vocês, a gente investiu em vocês, na formação de vocês, e vocês têm que fazer acontecer lá. Por quê? Porque vocês são os melhores. É o melhor que eu tenho, que eu posso dar, são vocês, e algum incentivo para vocês trabalharem lá, né? Tá bom? Então, eu quero dizer assim, né? O incentivo que o governo federal nos dá é ter um documento bom, difícil. A gente vai ver alguma coisa aqui. Eu extraí algumas coisas, né? Então, e vamos trabalhar com essas coisas nessa nossa disciplina. O documento é enorme. Eu extraí algumas coisas, tá? Então, vamos lá. Esse slide aqui eu tenho 3. Só sobre os seminários, né? 40% da nota, primeira atividade avaliativa, depois projeto final, tá? Então, eu extraí habilidades, né, da BNCC. Fiz uma busca no documento PDF, né? Cadê meu ponteiro? Aqui. Que falava de pesquisa, tá? E depois dados. Então, os vermelhinhos são pesquisa e dados. Tinha outros, né? Mas eu escolhi alguns. E depois eu vou falar das regras gerais para usar essas habilidades. Então, agora, nessa exposição, eu vou resultado da minha, né, pesquisa, do trabalho de busca no documento da BNCC, são as habilidades, primeiro em vermelhinho, que tratam de pesquisa, e depois as habilidades que tratam de dados, né? Então, vamos lá. Em língua portuguesa, eu procurei fazer o quê? Procurei pegar várias disciplinas, né? Por quê? Porque, como é licenciatura interdisciplinar, então eu misturei tudo aí, tá? Vamos lá. Aqui é uma habilidade, né? Do ensino fundamental, de oitavo e nono anos, né? Que é a língua portuguesa 21, que tem pesquisa no nome, né? Em algum lugar. Realizar enquetes e pesquisa de opinião, de forma a levantar prioridades, problemas a resolver ou propostas que possam contribuir para a melhoria da escola ou da comunidade. Olha só a introdução que a BNCC, que a habilidade fala. Olha o tamanho da encrenca, né? Depois, caracterizar demanda e necessidade, documentando as diferentes maneiras por diversos procedimentos, gêneros e mídias, e quando for o caso, selecionar informações e dados relevantes de fontes pertinentes diversas, sites, impressos, vídeos, etc., avaliando a qualidade e a utilidade dessas fontes, que possam servir de contextualização e fundamentação de propostas, de forma a justificar a proposição de propostas, projetos culturais e ações de intervenção, né? Então, olha, pessoal, lindo esse texto, né? Então, só que é uma habilidade de oitavo e nono ano, né? Então, 13 anos, né? 14 anos. 13 baixo e 14, né? 14 baixo também, tá? Então, anos. Olha só o tamanho da igreja que é colocado. Mas paciência, é o que o MEC nos pede que vocês, professor de língua portuguesa, desenvolvam isso com os alunos, né? Num período curto aí. E essa é uma habilidade para ser trabalhada em um período em geral de quantas, né? 3 semanas, tá? 3 semanas. Vamos lá. Então, uma delas, essa aí. Outra, pesquisa em matemática, tá? Essa de ensino médio. Tá? Ensino médio, a habilidade 202, né? Você tem uma ideia de quantas habilidades tem no ensino médio? Então, matemática de primeiro a terceiro ano, né? Tanto faz primeiro, então ela percorre todos os 3 anos do ensino médio, né? Planejar e executar pesquisa amostral, pega essa, sobre questões relevantes, usando dados coletados diretamente ou em diferentes fontes. E comunicar os resultados por meio de relatório contendo gráficos e interpretação das medidas de tendência central, dispersão, amplitude e desvio padrão, utilizando não recursos tecnológicos. É um curso de estatística descritiva isso aqui, tá, pessoal? Então,
No ensino médio, primeiro e terceiro ano, tá? O governo federal nos pede isso a nós e a vocês, concretamente, né? Vamos lá. Então, essa é a primeira, né? Habilidade 1 e essa aqui é a habilidade 2, matemática. Pesquisa em língua inglesa, né? Então, ensino fundamental, nono ano, tá? Nono ano, língua inglesa, habilidade 10. Propor potenciais argumentos para expor e defender ponto de vista em texto escrito. É em inglês, hein? Então, isso aqui seria expor em língua inglesa um texto, tá? Então, professor, eu só tenho documento em inglês. Sim, no nono ano, você pede isso aqui, tá? Por nono ano. Refletindo sobre o tema proposto e pesquisando dados, evidências e exemplos para sustentar os argumentos, organizando-os em sequência lógica. Então, se pede a um aluno de nono ano que exponha em inglês esse negócio aqui, tá? Mas é o que o governo nos pede, né? Tá bom? Research é pesquisa em inglês, né? Pesquisa em artes, a terceira habilidade. Quarta habilidade é pesquisa em artes, tá? Arte moderna aqui, mas tudo bem, né? Eu diria que a arte abstrata, né? De sexto a nono ano, então fundamental 2 inteiro, tá? Habilidade número 1 de artes. Pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes visuais, tradicionais e contemporâneas, em obras de artistas brasileiros e estrangeiros, de diferentes épocas e em diferentes matrizes estéticas e culturais, de modo a ampliar a experiência com diferentes contextos e práticas artísticos e visuais, e cultivar a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório imagético. Então, aqui claramente é mais estética visual, né? Tá bom? Mas está aí, pesquisa em artes visuais, tá? Essa é a quarta habilidade. Quinta habilidade é pesquisa em ciências da natureza, tá? Ciências da natureza, ensino médio, primeiro a terceiro ano, habilidade 302, né? Vamos lá. Comunicar para públicos variados, em diversos contextos, resultados de análises, pesquisas e ou experimentos, elaborando e ou interpretando textos, gráficos, tabelas, símbolos, códigos, sistemas de classificação e equações, por meio de diferentes linguagens, mídias, tecnologias digitais de informação e comunicação, TD&C, foi a disciplina que eu dei no ano passado, né? Aqui a gente chama de TIC, né? TICs na educação, de modo a participar e ou promover debates em torno de sistemas científicos e ou tecnológicos de relevância sociocultural e ambiental. Esta é uma habilidade, pessoal, que claramente poderia até ser uma dissertação de mestrado, eu diria, mas tudo bem. Então é o que o MEC nos pede, né? Tá? Pede a vocês, né? Vocês professores de ciências, de física, química, né? Biologia, tá? Dados. Então, as primeiras 5 habilidades foram pesquisa, né? E aí, as em azuis, eu tirei habilidades com dados, tá? Qual que é a diferença? Pesquisa, você tem que pegar o dado. E dado, você só analisa. Então, diferencia assim, mas a gente vai pedir que vocês peguem o dado vocês mesmos, tá? Vamos lá. Dados e ciências sociais. Ensino médio, primeiro e terceiro ano, né? Habilidade 606. Analisar as características socioeconômicas da sociedade brasileira, com base na análise de documentos, dados, tabelas, mapas, etc. De diferentes fontes. E propor medidas para enfrentar os problemas identificados e construir uma sociedade mais próspera, justa e inclusiva, que valorize o protagonismo de seus cidadãos e promova o autoconhecimento, a autoestima, a autoconfiança e a empatia. De fato, né, pessoal, no ensino médio é pedido, ensino fundamental, é que o cidadão se vire bem, né? O cidadão exerça bem a cidadania. E no ensino médio, que o cidadão transforma a sociedade, tá? Colabore para o crescimento, a evolução da sociedade. Por isso que propor soluções é de ensino médio, tá? A grande diferença do fundamental para o médio é que o fundamental ele funcione bem, né? Seja um bom cidadão. No ensino médio ele contribua para a mudança, tá? E o ensino universitário, então, de qualidade, ele dá a direção, ele abre caminhos. Abre caminho. Nossa, ninguém sabe fazer isso. Por isso que vocês estão aqui. O ensino universitário é para que vocês abram caminho, mas ninguém fez no mundo, não tem problema, né? Vocês estão para isso. Vocês, a elite, né? Do sistema de educação, concretamente a elite da elite, né? Tá?
Luiz Henrique. De que modo as habilidades são acompanhadas, professor? Luiz Henrique, então, eu diria para você que é um outro curso, né? Mas o que eu estou falando aqui é assim, isso é o que o MEC nos pede, né? Pede aos professores, e aí a maneira de acompanhar, medir e avaliar é todo um curso, né? Então, digamos que é outro curso. O que eu estou fazendo aqui com vocês, né? É uma meta-análise, tá? É uma meta-proposta. O que é uma meta-proposta? Em cima do documento que o MEC pede que os alunos façam, eu estou pedindo que os professores, os futuros professores façam, porque isso eu acho importante, né? Reflita no que eu vou falar agora. Às vezes, o professor, ele fala assim, né? Puxa vida, né? Isso daqui eu não vi na escola, né? Então, eu tenho que pedir para os alunos fazerem. Então, eu acho que o professor que veio de uma unidade pública, como nós aqui, né? Vocês, né? O professor, ele tem que estar preparado para isso. Ele não foi preparado e vai... Mas aqui eu estou querendo fazer uma meta coisa, ou seja, essa é a regra do jogo que começou em 2018, né? 2019. Então, os professores agora, né? Os que estão exercendo já, efetivos na rede e tal, né? Eles se pede que se faça isso. Mas eu não tive isso, professor. Eles na escola agora, né? Não, qualquer escola, eles não tive isso. Te vira, né? Agora, vocês são alunos, né? Então, eu estou falando para meta, né? Então, meta não no sentido de objetivo, meta no sentido de abstração, né? Tá? Meta imersão, eu diria, né? Então, isso aqui é pedido para os alunos. Então, eu estou pedindo vocês agora, alunos de ensino médio, né? Vocês agora, universitários, futuros professores, coloquem isso no lugar dos alunos para ver o que é pedido para eles, tá? Entenderam? Como é que eu avalio? Vocês têm que, logicamente, o documento da BNCC faz sugestões, mas, acima de tudo, tem que estar presente. A avaliação tem que ser uma coisa presente. Por isso que eu digo para vocês que essa parte EAD é muito difícil. Não que eu não esteja presente, mas eu não consigo acompanhar de forma efetiva a tempo. Até pode ser efetivo, mas não a tempo, né? De ajudar vocês quando uma habilidade ou a falta de habilidade se faz presente, né? Então, Luiz, respondendo, como é que eu tenho que acompanhar isso? Como o professor tem que acompanhar uma habilidade dessa? Estando presente. Como uma mãe, um pai, é bom pai ou mãe, como pai e mãe educam, estando presente, seja muito perto. Cobrando, incentivando, ajudando, né? Apoiando, cutucando, dando bronca, dando castigo, né? Ou premiando, né? Ou fazendo junto, ou pedindo reforço para alguém, indo na escola, estando presente. Como é que o professor profissional faz isso estando presente? Né? Então, aí, né, Luiz, eu tô na sexta, eu recortei 10, né? Cada disciplina tem um jeito de acompanhamento diferente, tá? Mas eu não vou cobrar isso de vocês, porque eu não estou num curso disciplinar, né? Tá bom? A gente está numa LI, então eu estou querendo que vocês façam uma meta. A meta meta-inspiração, né? No sentido de vocês, eu diria até que é uma meta expectação, que você experiencie aquilo e tem algumas expectativas do que você vai fazer, né? E veja se aquilo bate, né? Tá bom? Então, a avaliação principal agora você tem que vivenciar primeiro e ter uma expectativa. E aí você tem que corrigir essa diferença entre a experienciação, a expectativa e eventuais divergências desses dois pontos, né? Quanto menor a divergência, melhor a avaliação. Quanto maior a divergência, pior a avaliação e etc. Então, você tem que ir diminuir essa diferença, né? Tá? Eu estou te dando aqui uma resposta baseada na teoria de controle de Wiener, tá? Ok? Bom, então, vamos continuar? Eu estou dando um quadro geral, né? Tá? Primeira aula do curso, né? Então, mas olha só o que o MEC pede para um professor de ciências sociais que desenvolva para os alunos de ensino médio, né? Primeiro ano de ensino médio, por exemplo, né?
É por isso que eu falei que é coisas difíceis, às vezes difíceis demais, mas tudo bem, é a regra do jogo, né? Dados em ciências, oitavo ano, fundamental oitavo ano, ciências quarto, né? Quarta habilidade de ciências no oitavo ano. Calcular o consumo de eletrodomésticos a partir dos dados de potência, descritos no próprio equipamento, e tempo médio de uso para avaliar o impacto de cada equipamento no consumo doméstico mensal. Eu escolhi essas habilidades pelo momento que a gente está vivendo, né? Então, é um momento aí de racionalização do consumo de eletricidade, que tem que passar por uma coisa desse tipo aqui. Você tem que verificar na sua casa as coisas que estão acontecendo aí, né? E tentar diminuir aí, né? Tá? Ok? Mas isso aqui é do oitavo ano, um moleque de 13 anos, tá? Esse menino de 13 anos, é pedido para que ele tenha esse olhar, né? Tá? De cálculo, né? De calcular significa ele tem que pôr no lápis, pôr na ponta do lápis, ou na planilha Excel, ou que seja, né? Ou no Python, para que eu consiga ter um controle, uma medida de controle, né? Dados em ciências da natureza, tá? Aqui de novo, química, física, biologia, né? Ensino médio, primeiro a terceiro ano. Interpretar textos de divulgação científica que tratem das temáticas das ciências da natureza, disponíveis em diferentes mídias, considerando... Peraí, lá, eu te explico. Interpretar os textos de divulgação científica que tratem das temáticas das ciências da natureza. E, na verdade, Larissa, eu vou explicar, tem um slide das regras, né? Que eu vou explicar isso aí. Guarda essa pergunta aí. Disponível em diferentes mídias, considerando a apresentação dos dados, tanto na forma de textos como em equações, gráficos ou tabelas. Consistência dos argumentos e a coerência das conclusões, visando construir estratégias de seleção de fontes confiáveis e de informação. Então, né, química e biologia, tá? É pedido uma coisa desse estilo aí, tá bom? Mais um. Esse é o oitavo, né? Oitava habilidade. Nona habilidade, geografia. Dados de geografia. Sétimo ano, geografia 10, tá? 12 anos, né? Molecada de 12 anos. Elaborar e interpretar gráficos de barras, gráficos de setores e histogramas, com base em dados socioeconômicos das regiões brasileiras. Tá? Então, coisas socioeconômicas, né? Dados em ciências humanas, tá? Aqui ensino médio, por isso que eu botei um histograma, uma normal aqui, né? Já se pede essa visão de estatística, estatística não descritiva, tá? Tem modelo estatístico, tá? Ensino médio, primeiro e terceiro ano, ciências sociais 103. Elaborar hipóteses. Hipóteses a gente não vai trabalhar aqui no curso, tá? Então, é um teste difícil. Não está falando teste de hipótese, mas é um estatística final de um curso de estatística básica, tá? Final, né? Seria a parte prova 2 da estatística básica. Elaborar hipóteses, selecionar evidências e compor argumentos relativos a processos políticos, econômicos, sociais, ambientais, culturais e epistemológicos, com base na sistematização de dados e informações de diversas naturezas, expressões artísticas, textos filosóficos, sociológicos, documentos históricos, geográficos, gráficos. Esta habilidade praticamente é o ensino médio inteiro, né? Tá? Mas tudo bem. Eu falta dizer, o MEC põe essa coisa, eu discordo nesse sentido do nível, né? O nível que o MEC pede é um nível altíssimo, tá? Tanto é que eu estou colocando para vocês, eu imagino que vocês, alguns sejam assustados, né? Mas olha, é o que o MEC pede para um aluno de primeiro ano de ensino médio, tá? Primeiro a terceiro, né? Mas primeiro está aqui, né? Mas tudo bem. Ok. Alguém está assustado com esses? Alguém está assustado com esses textos? Alguém está assustado? Por que eu não digito? Alguém? Assustada, né? Parte sim, parte não. Eu. Quem falou eu? Parte sim, com certeza. Aqui, hora. Aqui, Roca. Bruno. Carolina, um pouco, com certeza. Estou mais dignado. Não, Eduardo, né? Eu quero dizer assim, né?
de novo, né, pessoal, eu queria, para quem chegou agora, né, parabéns, vocês, né, eu tenho orgulho, né, eu sou da USP, tá? Então eu não estudei na Federal, não estudei em nenhuma unidade federal, né, eu sempre estudei em São Paulo, só nas estaduais, estudei na USP, e, mas eu digo, eu tenho orgulho de estar na Federal, né, um projeto bem diferente, né, tá? E foi por isso que eu escolhi aqui a Federal, para dar aula, né, na Federal. Eu dava aula na Poli, né, mas agora estou aqui na Federal, né, então eu dava algumas aulas na Poli e Polielétrica. E um projeto muito novo, né, a Federal, e concretamente esse projeto das interdisciplinares. E agora, com a licenciatura interdisciplinar, nossa, eu fiquei encantadíssimo. Por isso que, mesmo sendo professor de engenharia, eu quis pedir muito se podia dar aula para vocês, tá? Então, eu digo para vocês, a regra não, o mundo é assim, o mundo não é só a Federal de São Paulo, do ABC, ou as federais no Brasil, tal. Não, é que o mundo é assim, é como eu falei na introdução, no momento da discussão desse texto aqui, né? Na Finlândia, as escolas piores, ele manda o melhor aluno e te vira. O que eu tenho mais? É você, a gente está te formando para você encarar esse desafio, né? Então, pessoal, é assim que as coisas se mudam, é assim que as coisas mudam, colocando os melhores para enfrentar as situações mais difíceis, né? Logicamente, a gente não pode deixar o cara, ele, ela, sem nada. Mas não é verdade, né? A gente não está sem nada, hein? Então, Tainá, né? É, as, a forma de trabalhar é que a gente tem que. Eu, eu trabalho com um conceito chamado sustentabilidade na forma de trabalhar. É preciso ser sustentável, né? Então, às vezes, a gente fica muito, né? Caramba, né? Pode acontecer de que a gente seja não sustentável, né? De exaure os recursos numa certa época e depois fica 3, 4 épocas sofrendo com o que a gente fez, né? Então, a gente tem que ser sustentável, tá? Então, eu queria tranquilizá-los, dizendo, pessoal, né, parabéns, mas a tarefa é difícil. Difícil qual a tarefa? Ensinar ou ajudar os alunos a aprenderem, né? As duas coisas. Ensinar é difícil e ajudar os alunos a aprenderem é difícil, tá? Mas com calma, né? Sustentável, tá bom? Então, mas eu não posso tapar o sol com a peneira, se a dificuldade é grande e o Mac põe lá em cima. Por quê? Porque eu acho que é a função do Mac mesmo essa. Não pode colocar a régua aqui embaixo, tem que colocar a régua em cima. O problema é que talvez os alunos, os professores não foram capacitados suficientemente para abrir os olhos de forma panorâmica, né? Acho que é panorâmica. Acho que profundidade panorâmica, tá? Então, o panorama é grande, eu dei 10 habilidades, tá? De várias áreas do conhecimento aqui, mas porque é uma licenciatura interdisciplinar. E qual a profundidade que é para chegar lá? Vocês que vão dar, tá? Eu não vou estipular profundidade nas coisas, né? A gente está dando um ferramenta, um panorama e a profundidade vocês que vão dar, tá? Ok? Então, vamos passar aqui o próximo slide. Então, as regras gerais. Então, eu exibi 10 habilidades que eu escolhi, tá? Tem pelo menos umas 500 habilidades, ou mais, né? Tem mais, mas eu escolhi, tem umas 700 habilidades. Eu escolhi 10, né? Só com pesquisa e dados, né? Regras gerais para os seminários e projetos finais, né? Então, seminários. 40% da nota. Quem estava dormindo, ai, nossa, não entendi nada. Então, espero que entenda agora, né? Acorde, quem tá dormindo, acorde, né? Toma uma aguinha, né? Abre os olhos, eu sou japonês, meu olho é assim mesmo, tá? Não dá para abrir muito mais do que isso, né? Os grupos serão compostos de no máximo 5 alunos. Então, alguém perguntou, acho que a Larissa, dupla? Não, né? No mínimo 2 duplas, tá? Ah, mas pode ser só 2? Pode, mas eu não recomendo, tá? Eu recomendo pelo menos 2 duplas, tá? Porque o seminário vai ser mais ou menos grande. Na verdade, a tarefa é grande. Vamos lá. 2, tá? Então, no mínimo 2 duplas, tá?
Os temas devem abordar uma habilidade entre as 10 citadas. Então, eu citei 10 habilidades, tá? Então, 5 de pesquisa e 5 de dados. O grupo escolhe uma, né? 2A. A coleta de dados será do próprio grupo, de acordo com a habilidade escolhida. Então, eletrodoméstico, alguma coisa de socioeconômica, uma pergunta, não sei. Aí a habilidade escolhida lá tem que acertar com aquela habilidade, né? B. Cada habilidade só poderá ser usada uma vez. Então, né? Vocês vão ter que dividir-se, né? Em grupos e escolher aquela habilidade ou anula aquela habilidade, né? Uma vez depois de escolhida, a habilidade fica bloqueada para outro grupo. Ah, professor, vai ser faca nos dentes? Nesse ponto, sim. Então, a gente vai ter que, né, escolheu, né? Chegou primeiro e ficou, né? Tá? Fitinha, né? Jogo da fitinha. As entrevistas devem coletar, no mínimo, 50 amostras, porque como vocês vão coletar os dados, vocês têm que... por isso que eu falei aqui que é bom ter, no mínimo, 4 pessoas, porque são 50, 10 coletas, 12, 15, né? Se tiver 5 alunos, né? 10 para cada um, né? Tá bom? Pode ser usado o trabalho de referência que ajude na preparação da pesquisa. Sim, você pode consultar, mas também não precisa, tá? No seminário não precisa ter um artigo de referência, um trabalho de referência para organizar. Por quê, né? Porque o pessoal tem aluno, bolada para aluno de 9º ano, às vezes, né? 7º ano. Então, você vai deixar um paper para o pessoalzinho ler? Não, né? Então, bola aí, né? Entendeu? Conversa, tira dúvida comigo, né? Mas, querendo usar, pode usar, não tem problema, tá? Mas não precisa complicar, não, tá? Não precisa complicar. E será a obrigatória a apresentação da análise estatística dos dados, né? Esse slide já está no mudo, né? Algum grupo de WhatsApp da matéria? Então, Pedro, eu atendo no Telegram, eu vou criar um grupo no Telegram, tá? Ok? No Telegram, né? Vocês podem criar uma coisa de vocês, mas eu, com a minha assistência, só no Telegram, né? Será obrigatória a apresentação da análise estatística. Vocês vão coletar dados e vão fazer a estatística deles, tá bom? Análise estatística. 3. O 2 é o maior deles. Alguma dúvida no 2, pessoal? Vamos fazer por partes, né? Jack Estripador. Alguma dúvida? A, B, C, D ou E? Ô, professor, como seria o formato das entrevistas, por favor? Item C. Depende da habilidade que você escolher, né? Então, se você escolher uma habilidade de eletrodomésticos, você tem que fazer uma entrevista sobre potência do liquidificador, por exemplo, né? Certo? Então, se for uma de socioeconômica de geografia, né? De onde você veio, de onde você vai, quanto tempo você passa no metrô, não sei, né? Entendeu? Depende da habilidade que você escolher, né? Entendi. Obrigado. Você, por exemplo, de que área é? Quem que tá falando? Luiz Henrique. Luiz Henrique, que pós-BI você gostaria de fazer a licenciatura sua? Eu gostaria de fazer de física. Física. Então, por exemplo, distância, né? Física tem distância, né? Certo? Exato. Tempo, né? Tempo que você leva para uma coisa, né? Entendeu? Distância, tempo. Quanto você come, é biologia, mas tudo bem, né? Entendeu? Bom, caloria pode ser tanto física quanto biologia, tá? Tudo Isso. bem? Então, depende do que você for fazer, né? Ótimo, entendi. Ótimo. Eu vou pesquisar mais sobre o tema e delimitar como seriam essas entrevistas. Obrigado. Vocês têm que discutir, viu, Luiz? Tem que discutir no grupo, tá? Por isso que o grupo é de 5, né? Tá? Uma coisa muito importante que eu quero comentar para vocês, né? É uma coisa que a pandemia me ensinou muito, tá? Vale muito a pena conversar mais, porque às vezes a gente tem ideias difusas, na verdade, muito particulares. E quando a gente conversa mais, a coisa sai melhor, né? Tá bom? Então, não tem nem formulário, nem alvo específico. O jeito, a metodologia e para quem é o grupo que vai decidir. Tá bom? Júlia,
Eu respondi, acho que você, e o Jean, acho que eu respondi. Mais alguma dúvida do 2? Não? Tá bom. Ok, então, 3. Postar no YouTube o vídeo da apresentação do seminário. Por quê? Porque vocês é, vão avaliar, bom, primeiro que vocês são professores, então, querem ser professores, então a gente está expondo vocês, tá? Então, uma primeira coisa muito importante é que vocês apareçam, pessoal. Ah, mas professor, não tenho câmera. Te vira aí, pessoal, porque você vai ao seminário e você nem aparece, e você quer ser professor, professora, vocês têm que vencer esse negócio, tá? Então, vocês têm que ir treinando desde o começo, que tem que vencer esse negócio aí, né? O celular, ele pode ser câmera, tá? Então, você tem que aparecer, porque senão fica muito... qualidade é muito baixa, né? Tá? A qualidade da interação de uma apresentação é muito baixa quando o expositor não aparece, tá? Então, 15 minutos. Então, mais ou menos 3 minutos para cada um no máximo, no mínimo, né? Tá? Todos os integrantes devem participar da exposição, todos. Então, treina aí, né, várias vezes, vai no espelho, vai no banheiro, pede para a mãe, para o pai, para o namorado, para a namorada, para o irmão, para a irmã, né? Entendeu? Cutucar vocês, tá bom? Treinar, né? Se pudesse juntar, né? Acho até bom juntar para fazer coisas par, né? Tá? Então, se puderem se juntar, né, pessoal? Não precisa ser os 5, mas se puderem treinar entre vocês, eu acho muito importante que vocês façam essa, né? Pô, o pessoal tá indo em barzinho, né? Entendeu? Então, festa, né? Então, com máscara, o que for, mas se junta para um ajudar o outro, né? Tá bom? 4. Tudo bem no 3? Ferramentas a gente usava em Tix, né? Mas qualquer gravação e depois uma ferramenta de edição básica, né? Shortcut, por exemplo, né? Mas tem várias ferramentas que você... Alguém falou do Movie Maker, né? Tem várias ferramentas padrões do Windows ou do iOS ou do Linux, tá? Tá bom? Precisando de ajuda, vocês me falam, né? O 3, tudo bem? 4. Os seminários são avaliados. Os 4. Os seminários são avaliados pelo professor e pelos outros grupos. Isso aqui é muito importante. Isso aqui eu aprendi. Bom, testei várias vezes. Isso aqui é muito legal, né? Então, feedback, a gente vai. Quando vocês vão assistir, vão apresentar e vão assistir os todos. E vão dar avaliação, né, específica para cada grupo. Tá? Então, a gente vai retornar essa planilha de avaliação para os outros grupos. Cada grupo será avaliado também pela qualidade das avaliações. As avaliações são de grupo para grupo, tá? Então, não vou pedir avaliação individual. Para outros cursos eu pedi avaliação individual. Mas eu acho que aqui vocês podiam fazer um acordo, né, de vocês para conversarem, né, trocarem uma ideia, tá? Então, professor conversando cresce muito, né? Então, eu peço que vocês gerem um documento, né, de avaliativo pela qualidade da avaliação. Então, cada grupo terá nota da sua apresentação, da avaliação que recebe dos outros e da avaliação que faz dos outros, tá? Tríplice componente. A avaliação que o professor dá, a avaliação que recebe dos outros e a avaliação que faz dos outros. Depois eu dou um documento falando um pouquinho da porcentagem, mas depois, não precisa ficar preocupado agora, mas será uma avaliação, a gente chama isso no mundo corporativo, avaliação 360 graus, ou avaliação cruzada, a gente fala, avaliação cruzada na educação, tá? Tudo bem? Ou pelos pares no meio científico. Tudo bem? Alguma dúvida? Então, o seminário, a regra do seminário, eu estou fechando aqui, tá? Logo depois logo depois do finados, logo depois do feriado, né? Não lembro. Ah, não, tem feriado? Tem um feriado aí, né? Ok, então eu vou passar aqui para o projeto final, tá? Projeto final, último slide aqui, né? Dessa parte aqui. Eu acho que é o último slide de hoje. Acho que não tem outro. Vamos ver. A partir dos seminários devem ser apresentados modelos. Então, fiquei como dúvida na organização da disciplina, mas no seminário não. O que você chama de organização da disciplina, Jean? Você consegue explicar o que... Qual que é a sua dúvida, perdão? Então, não entendi sua dúvida. Em relação à parte do feedback, o que seria mesmo?
Então, é que Lucas é melhor escrever para todos, tá? O Lucas escreveu assim, só para mim, né? Mas é melhor escrever para todos. Em relação à parte do feedback, seria o que mesmo, né? Feedback, né, Lucas, todos, né? Feedback é um retorno, né? Então, alguém expõe, alguém faz alguma coisa, eu dou um retorno para ele, né? Então, chama canal indireto de comunicação. Então, vocês vão fazer o seminário, o trabalho, vou deixar no YouTube. A gente vai organizar que vocês vejam, assim, vocês têm terão uma semana para ver todos os seminários. Logicamente, terá um dia, mas pode ser que no dia não consiga ver todos. Então, a gente organiza para vocês ficarem no YouTube lá. Aí, a cada assistida do seminário, vocês vão fazendo comentários. Esses comentários formais, a gente devolve para os grupos que apresentaram o seminário, né? Faz parte da avaliação deles, o que vocês... conceito que vocês dão para eles, e depois eu vou avaliar, aí só eu avalio a qualidade do feedback do que vocês escreveram para os outros grupos, né? Deixa eu só ver o que o Jean escreveu. É que no começo da classe você disse que a disciplina vai ser dividida em blocos. Programação, mas se alguma outra. Na outra, eu não ouvi, porque a ligação estava cortando. Desculpa a demora, estou pelo celular. Então, então, Jean, eu queria só dizer, né, que não é que a disciplina está dividida em blocos. A disciplina tem três, assim... eu estou falando, porque eu fui coordenador da disciplina. Então, quando você lê uma ementa, né, não é claro, ou não fica explícito qual o objetivo da disciplina. Mas quando eu fui coordenador, a gente fez coordenador por 4 anos, tá? 4 anos de disciplina, a gente dividiu em 3 grandes áreas, né? Então, eu estou na interpretação de um antigo coordenador, né? Mas o texto é bem parecido com o que a gente tinha, né? Então, a parte inicial do curso são ferramentas de computação, né? E finaliza com estatística, tanto analítica quanto descritiva. Depois, uma segunda parte do curso, que é programação básica, né? Então, eu sugeri não, sabendo que esse curso eu estou dando para a licenciatura, né? Eu incluí na coisa da ferramenta básica, ferramentas que ajudam a gente a dar aula melhor, tá? Porque é para a licenciatura, né? Então, não computação genérica, né? Mas computações que ajudam a gente a dar aula. E para isso, o que é dar aula, né? Então, para não complicar a vida, eu peguei extratos de um documento formal, que é a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, para que a gente se paute no que é. Dar aula significa o quê? Desenvolver algumas habilidades, né? Tá? Então, eu peço que vocês escolham qual habilidade que vocês querem trabalhar, porque aí depende de vocês, né? Eu acho que uma turma grande, né? Na minha lista tem 52 alunos, hoje estão 34, né? Mas são 52 na minha lista. Então, o que cada um quer fazer, a trajetória que cada um já tem ou almeja fazer, é muito diverso. Então, eu peço que vocês escolham, né? Tá? Tudo bem? E o Luiz Henrique está falando aqui, o grupo poderá entrar em contato com o senhor? Sim, sim. A gente... Não. O Luiz, a gente está falando do seminário, né? Então, o projeto eu vou falar agora, tá? Então, aguarda essa pergunta aí para o projeto. Tá? Deixa eu falar. Eu estava esperando um pouco a pergunta do Jean, que eu espero ter esclarecido um pouco. Então, vamos falar do projeto depois. Deixa eu falar. Eu estou dando um feedback ainda do seminário, né? Tá bom? Professor, eu estou com uma dúvida. O senhor está me ouvindo? Claro. Tá. Julimari? Isso. Na realidade, assim, eu fiquei com uma dúvida, eu não entendi exatamente qual o propósito do seminário, porque, por exemplo, a gente tem as habilidades lá. Se eu pegar, por exemplo, habilidades as de dados, eu acho talvez um pouco mais coerentes no que eu estou entendendo que é para fazer. Mas, por exemplo, se eu pegar a parte de pesquisa em artes, o que eu preciso demonstrar nesse
seminário. Que tipo de dado, que tipo de informação que eu tenho que trazer? Você de que área que é, Julimari? Você que Eu sou da área de matemática. Ah, Eu então. pretendo cursar da área matemática. Eu recomendo você não pegar uma de artes, né? Não, Entendeu? não, eu entendi. Eu pretendo pegar a parte de dados, né? Que faz mais parte daquilo que eu, enfim, pretendo fazer. Mas, de qualquer forma, qual é o objetivo exato do que eu preciso trazer com esse seminário? Então, eu não sei se todo mundo, se as pessoas ficaram com dúvida, mas eu fiquei um pouco com isso. A gente fala em habilidade, por exemplo, vou usar de novo o exemplo de dado, de artes. Ah, que ele tem que entender e demonstrar. O que eu preciso trazer nesse seminário exatamente, que eu não consegui distinguir, não consegui entender? Então, você já dá aula, Júlia? Não. Não, não, não. Tá. Então, esse como eu falei, né? Até a pergunta que o Jean colocou, você leu a pergunta que o Jean colocou? Ó, a última pergunta. É que no começo da aula você disse que a disciplina vai ser dividida em blocos, programação e BNCC, e alguma outra. Eu não ouvi porque a ligação estava cortando. Desculpa a demora, estou pelo celular. Ele escreveu isso, né? Tá? Tudo bem? Você acompanha o que ele perguntou aqui? Júlia? Eu Júlia Mari? acompanhei, sim. Ah, tá bom. Então, Júlia, essa disciplina bases, né? Quando está no BCT, que essa ementa foi feita por pessoal do BCT, tá bom? Deixa eu falar assim, bem claro para vocês, né? Essa ementa, do jeito que está escrita, né? Ela está bem adequada para o pessoal do Ciência e Tecnologia, tá bom? Então, um pessoal de Ciência e Tecnologia, né? Quando eu falo de bases computacionais, basicamente é um experimento que ele vai fazer lá, né? Ele vai fazer um experimento numa cultura, ele vai fazer um experimento com uma bolinha, ele vai fazer um experimento, bom, alguma coisa de ciências, tá? Ou um experimento computacional, porque ele é do BCT, tá? Tudo bem? Então, essa disciplina foi cunhada para esse pessoal aí, certo? Só eu estou fazendo BCT aqui, Marcelo. Não sei, Marcelo. Então, o Marcelo, né? Por exemplo, dados de eletrodoméstico, uma potência de consumo de eletrodoméstico, né? Agora, na licenciatura, né? Na licenciatura, qual é o grande experimento, o ambiente experimental de um professor? As aulas, né? Eu digo isso, nas aulas. Então, a gente está sugerindo, né? Que vocês... perdão, deixa eu só... Então, as aulas, né? O BCT, a disciplina de bases computacionais, apresenta várias ferramentas para que vocês analisem, que os alunos analisem dados. Isso, cultura de bactérias, dados estatísticos de física, química, biologia, etc., né? E tá bom, porque é a finalidade do BCT essa, né? Então, na licenciatura, nada mais natural do que você tomar contato com o que os alunos terão, ou professores terão que fazer com os alunos na sala de aula, certo? Então, veja bem, você sugeriu artes, né? Então, que impressão você tem de uma obra de arte contemporânea, né? Ah, é feia, é bonita. Então, você coloca lá 3 perguntas, né? Não entendo nada, né? É feia, é bonita. Mau gosto, sei lá. Então, finalidade de uma pesquisa é levantar dados, né? A finalidade de bases computacionais é analisar dados, tá? Olha só, a finalidade, vou escrever até para vocês entenderem, a finalidade de bases computacionais é analisar dados. O meu teclado trava de vez em quando, acho que é o meu, eu acho que é o meu, minha bateria tá ruim, sabe? Bateria do teclado, né? Entenderam? Então, quem que estava perguntando para mim aqui era a Lu. Quem que estava perguntando para mim? Eu estou respondendo para quem, perdão? Gilimari. Julimari, tá? Então, Julimari, a finalidade de bases computacionais é analisar dados. Bases Não, tudo bem. computacionais da ciência no BCT é dado de cultura de bactéria, é dado de colisão de partículas, é dado de
espaço amostral de um evento estatístico, tá bom? É dado bem assim, científico, a gente fala, né? Então, e na licenciatura interdisciplinar, eu sugiro, né? Sugiro, o que eu estou sugerindo, né? Que vocês já se acostumem a trabalhar com dados que os alunos trarão para vocês, tá bom? Então, não complica. Então, por exemplo, deixa eu só voltar à habilidade que eu tinha sugerido, né? Artes, né? Forma de artes visuais. Então, exemplo, né? Quantos quadros, o que você acha das cores num quadro, né? Ah, entendeu? Então, exemplo desse. Mas por que eu estou perguntando isso? Porque é sexto ano. Sexto ano, né? Sexto ano é 11 anos, tá? Não vai poder, senão, que estilo? Não, pergunta de estilo para uma criança de 11 anos, né? Tá? Então, que cai, não é que cai, às vezes, o professor se esquece de qual é o público-alvo que ele vai ter que lidar, né? Tá? Então, depende do que você quer fazer. Depende, você tem criança perto de você, ou você já... Você convive com criança dessa idade, de 10 a 13 anos? Eu tenho 3 filhas. Então, e que idades elas têm? 9, 14 e 18. Nenhuma das três está na faixa, tá? Então, mas eu diria que tá... Não, tá sim. Uma delas está no 9º ano, a de 14. De 14, perfeito, perfeito. Então, mas cuidado, hein? Cuidado. Então, essa aqui é uma atividade que é bom pensar na moda, a gente fala, né? No 7, 8, tá? Tudo bem? Uhum. Porque muito na ponta, o nono já é meio ensino médio, né? Tá bom? Então, mas pode pegar ela, mas pega a pequenininha de 9, né? Tá? E tenta fazer uma médiazinha, mas são perguntas que ela entenderia, tá? Ou até ela faria. Na realidade, acho que o senhor até já me respondeu, que a minha questão era se era para saber se era só, assim, se a base do seminário era ligado, de fato, só a dados, né? Não exatamente se a gente tinha que apresentar como fazer enfim, como o aluno chegar nisso, mas o senhor já me respondeu a minha dúvida. Talvez eu não tenha sido clara, mas o senhor me respondeu. Não, então veja bem, acho que é em duas partes, né? Porque dados, lógico, dados pode tirar de vários lugares, pode pegar dados da internet, né, entendeu? Mas o legal de a gente trabalhar com a base, o BNCC, é que a gente começa a pensar no público-alvo. Então, levantar dados com idade específica e, na verdade, funcionalidade específica, né? Então, é cor, né? É formato, no caso de artes visuais, tá? Imaginário, né? Então, mas por isso que é bom conversar no grupo para ver coisas referentes a esse público aí, tá? Então, e não complicar, né? Ou seja, deixa eu só voltar ao primeiro slide da matéria, né? Não está aqui. Está em outro slide, tá? Deixa eu só voltar nesse slide aqui, né? Que estava no PDF. Aqui, né? Ó, o seminário, pessoal, ele culmina são três coisas aqui, tá? Representação gráfica, base de dados e estatística. Só que a estatística tem duas vertentes aqui, tá? Analítica e descritiva, tá? Que a parte descritiva a gente chama de categórica. Eu vou dar essa aula, mas aqui eu estou dando no geral, né? É uma categoria. E a analítica é porque você vai fazer correlação. Agora, precisa ter tudo isso? Não. Quem vai fazer artes, fica só na descritiva e tá bom, tá? É categórica, né? É arte visual, arte cênica, né? Então, é colorido, sem cor, difícil, abstrato, entendeu? Então, categórica e descritiva. Então, essa primeira parte do curso de bases computacionais, né, geral, ela dá ferramentas para você analisar dados nessas três partes, né? Gráficos, base de dados e estatística. O que a gente está pedindo no seminário, né, pessoal? Agora eu volto ao slide do seminário. Que exista estatística, né?
Por quê, né? Aí eu queria dizer para vocês, né? Porque a gente tem que dar conta do que o Python, né? A mente do pessoal que reformulou o curso, né? Desde quando eu fui coordenador até agora, ou seja, 4 anos que se passaram, eles querem que vocês façam contas, tá? No fundo é isso. Eles querem que vocês façam contas. Ah, mas professor, mesmo estatística. Então a melhor maneira de fazer estatística, de fazer conta, de forma geral, é estatística, tá? Ok? Então, a gente botei o E, 2E, porque a mente do pessoal que coordena bases agora fala que é importante que vocês façam contas com os dados levantados, tá? E não só divisão categórica, né? Tá bom? Vai ficar mais Bom, claro quando eu der as aulas, mas agora estou explicando geral, né? Tá? Gustavo, um exemplo. Caso eu queira fazer um seminário ligado à computação, teria algum problema? Digo, interligando algum dos tópicos. Então, Gustavo, resposta. Se você juntar com um grupo, né, de alunos que queira fazer também, não tem problema nenhum, desde que usem alguma das habilidades, né? A regra do jogo é que, como eu falei, como a gente está circunscrevendo vocês, né, aos limites de atuação de vocês em relação a aulas, né? Então eu peguei todos não, algumas habilidades que tinha pesquisa ou dados para a gente ofertar a vocês, tá? Tudo bem? Então, se o grupo escolhe uma das habilidades e consegue trabalhar com isso, e ligado à computação, não tem problema nenhum, tá? Respondi, não? professor, Sim. gostaria de fazer uma pergunta. Nesse caso, como nós vamos ter que fazer a apresentação, né, baseada também nessa análise estatística de dados, é aconselhável que a pesquisa com alunos nos eletrodomésticos sejam de caráter quantitativo? Porque seria um pouco mais complicado fazer análise de dados, nesse caso, no caso, dado analítico, né, com dado quantitativo não, qualitativo, descritivo. Então, Luiz, é por isso que eu falo que tem que esperar um pouco as aulas, né? Não é verdade. Então, se você tiver 50 amostras, 50, tá? Você faz qualquer estatística, tá bom? Então, o problema é que não pode ter com 3, 4, 5, mas tendo 50, faz qualquer dado. Então, mas tem que esperar a aula, tá? Espera a aula, né? Tá bom? Espera a aula. Modelagem, talvez tenha problema, né? Mas modelagem não é agora. Modelagem não é no seminário. O seminário é só estatística. Modelagem é no projeto, tá? Tudo bem? Então, com pessoal, o que eu quero dizer, quero não, como eu falei que a BNCC está bem feita, né? Então, para alunos de terceiro ano, você pede dados de 30 amostras, tá? 20, depois 30. Para alunos do quinto ano, até 50. E de sexto ano em diante, de 50 em diante. Por quê? Por quê? Porque de 50 em diante você faz qualquer estatística, tá? E tá bom, isso aí é meu mestrado, né? Mas o doutorado, eu trabalhei na Poli, né? Então eu quase podia ter feito doutorado ou mestrado em estatística, né? Então, mas tá super bem para um doutor em estatística, né? Um mestre em estatística. Mas a base nacional curricular está bem elaborada. Ela não é feita por gente inexperiente ou gente que não é da área. Eles tratam bem. Eles não explicam direito, mas quando fala a mais de 50 amostras, é porque dá para fazer qualquer estatística, tá? Modelagem não. Modelagem talvez falte dado, mas estatística dá para fazer, né? Tá bom? Então eu coloquei aqui o que tá previsto na base nacional curricular, né? Então, a gente vai ver que na estatística descritiva, com 50 dados, se tira qualquer estatística, tá bom? Posso passar para o projeto final? Ok. Então, projeto final, pessoal. Perdão, eu não aguardei a resposta. Vou falar do projeto final, pessoal. Estamos um pouquinho no bico do corvo já da aula, né? Tá? Projetos finais. A partir do seminário devem ser apresentados modelos. Então, duas partes do curso. Então, a primeira parte é fazer análise de dados, né? E cálculo, né? E a segunda parte, modelar.
tá? O modelo pode ser estatístico, pode ser matemático, pode ser comportamental, pode ser linguístico, pode ser científico, etc. Tá? Para os trabalhos, então, todo mundo, né, vai ter X seminários, sabe? 8, 10 seminários, né? Os grupos não precisam ser os mesmos. Olha só. Por quê? O que eu estou prevendo é que vai ter grupo que vai quebrar. E vai ter grupo que vai ser professor. Eu gostei do trabalho do meu grupo, mas eu queria modelar o outro trabalho. Tá bom. Então, tudo bem? Eu vou deixar essa... Eu acho que o grupo não precisa ser o mesmo, né? Vocês podem se remodelar para... Né? Não precisa, máxima de 6 anos. Por que o máximo de 6 anos? Porque mais do que 6 dá problema, pessoal. Pela convivência, pela sincronia, né? Que é um trabalho em grupo, né? Tá bom? Eu sei que é pouco tempo, vai ter 3, 4 semanas, mas mesmo assim é complicado conviver com muita gente, né? 3, os temas dos projetos é que precisam ser conforme os temas. Então, ninguém vai poder inventar nada. Então, os seminários vão gerar os temas de modelagem, tá? Normalmente, sem repetição de tempo. Então, você vai pegar só os temas que estão lá previstos para serem modelados, né? Tá? 5. Não, 4. Pode ser acrescentado mais dados. Ah, faltou algum dado aqui, porque os grupos vão receber feedback. Então, podia ter feito tal pesquisa, tal pergunta. Então, se vocês quiserem acolher, não é minha questão, não é minha... o que o grupo queira fazer, tá? Então, não é para fazer uma pesquisa, não, mas se quer acolher alguma sugestão, pode colocar mais dados. 5. É obrigatório a apresentação de algum trabalho científico de referência para algum... Então, aqui sim, no modelo, buscar no modelo, porque a modelagem é uma coisa de nível universitário, a gente fala, né? Então, aqui já a segunda parte do curso trata de uma coisa universitária mesmo. Tá? As pesquisas e os dados não, porque é colocado para os alunos de ensino médio e de fundamental, né? Mas a modelagem é uma coisa de nível universitário, né? Então, você busca um modelo aí. 6. Não é publicado, né? 6. Não é necessário conclusão científica. Não é um trabalho de... não é um trabalho de seminário, de congresso, né? É um trabalho de disciplina. Então, você não precisa nem confirmar nem refutar nada. Você não está defendendo nada. Você somente está apresentando o modelo e vai fazer um comentário. Ó, bate, não bate. Acho que esse modelo não está muito adequado. A gente errou no modelo. Tudo bem. Né? Eu quero que vocês contrastem a realidade que alguém trouxe com o modelo que vocês encontraram. Né? As pesquisas, modelo adotado. Né? Basta comentário. Tá bom? Então, ok? Então, o projeto é mais simples, eu acho, no seguinte sentido. A única coisa é que acrescentar um modelo e fazer um contraste do modelo, né? Da modelagem, que eventualmente vai ter alguma conta a mais, né? Mas o Python serve para isso, tá, pessoal? Para a gente fazer o modelo encaixar ou não, né? Tá bom? Apesar de eu explicar rápido, né, pessoal? Desculpa, de ser depois, de valer 4 pontos, é mais simples do ponto de vista concreto do trabalho e mais difícil do mundo abstrato, porque o modelo é mais abstrato, né? Na parte concreta é mais simples, mas na parte formal é mais difícil. Tá claro, pessoal? Os projetos são sobre os seminários, tá? Não dá para fazer esse projeto. Ah, professor, eu queria fazer um outro projeto. Não dá. Você tem que fazer um projeto em cima dos seminários. Tá? E se o grupo quiser fazer o mesmo, né? Tá ótimo. Tá? Ok? Então, para finalizar, pessoal, né? Para finalizar, eu quero dizer que eu criei, né? Criei e coloquei... então, basicamente, a gente vai usar o Python do Google Colab. Então, o que vocês precisam ter? Precisam ter uma conta do Gmail. Quem não tem, precisa criar até a semana que vem uma conta do Gmail, tá? Quando você abre uma conta do Gmail, você ganha lá o Google Drive e ganha acesso ao Colab também, tá? Então, o que é preciso para o laboratório da semana que vem, a aula da semana que vem, é uma conta do Gmail funcionando, né? Tá bom? E você vai ter direto... Eu tenho aqui, não. Eu tenho aqui... Né? Conta do Gmail. E aparece aqui as ferramentas, né? Que eu posso usar, tá bom? E aparecem muitas outras, né? Que eu não estou usando aqui, mas o Colab é uma delas, né? Tá bom? E aí você não tem...
o Google Drive, eu abri aqui o Google Drive, né? Aí eu tenho o nome de vocês aqui, né? Certo? E perguntando se você é DLI ou não, tá bom? E ó, e a habilidade preferida, né, das que eu nominei aqui para vocês juntarem, tá bom? E já tem grupo, sim ou não, tá bom? Os que colocaram aqui que não tem grupo, eu vou sugerindo que vocês vão se organizando por aqui, porque quem já está amarrado, tá amarrado, né? E como é que a gente vai decidir? Vamos decidir semana que vem ou na próxima? Então, vamos deixar tempo para vocês preencherem essa planilha, tá? E vocês vão fazendo aglutinação da melhor forma possível, né? Mas professor, esse aqui tá... os conflitos a gente resolve, né? Depois, tá bom? Vamos tentar fazer da melhor forma sem conflito e depois a gente resolve os conflitos depois, né? Dividir para conquistar, né? Tá? Tudo bem? Então, eu criei uma planilha para vocês ajudarem vocês que estão, assim, pensando diferente, eu acho, né? Quem está mais já pensando tudo igual já vai se formando aí, né? E quem precisa de reporte, pessoal, não esquecer do meu Telegram, né? Vocês só escrevam que eu sou aluno de bases no Telegram. Aí eu vou colocando vocês no grupo aqui e vocês, tanto comigo, mas quanto os outros, né? Vocês podem ir se conversando pelo Telegram. Tá bom? Tá bom? Deixa eu voltar aqui ao meu... Alguma dúvida super circunstancial que vocês... Ou mais profunda, né? Então, quem não tem dúvidas, eu estou dizendo um tchau, bom dia, né? Tá? Bom dia. E eu fico agora por uns minutinhos para tirar dúvidas mais, né? Tá? Então, bom dia. A planilha já está no mudo, né? O link da planilha, tá? É rapidinho. Ao pessoal que pretende fazer análise de dados de eletrodomésticos, eu vou colocar na planilha, pelo menos ali pertinho do meu nome, um link para o grupo no WhatsApp. Assim eu não vou precisar ficar contatando todos. Então, quem estiver sem grupo, nesse caso, né, até formar os 5, e quiser entrar no grupo de análise de eletrodomésticos, eu vou colocar o link. Eu posso fazer isso, professor? Sim, claro. Pronto, obrigado. Sempre que edita, só não apagar nada dos outros, tá? Só tomar cuidado. Claro, claro. Para não... Sim, senhor. Sim, senhor.